Vamos lá, pessoal, vamos começar então a resolução dos exercícios. A fotografia mostra um avião bombardeiro norte-americano B-52 despejando bombas sobre determinada cidade no Vietnã do Norte em dezembro de 72. Então está aqui a foto e o B-52 e as bombinhas caindo. Durante essa operação, o avião bombardeio sobrevoou horizontalmente e com velocidade vetorial constante a região atacada, enquanto abandonava as bombas que na fotografia tirada de outro avião em repouso em relação ao bombardeiro. Ou seja, esse outro avião que está tirando a foto, se ele está em repouso, quer dizer o quê? Que eles têm a mesma velocidade, eles estão viajando com a mesma velocidade, então a velocidade relativa deles é igual a zero. Aparecem alinhadas verticalmente sobre ele. É óbvio, né? Nós já vimos que a trajetória, se alguém dentro do avião está vendo as bombas caírem, elas vão cair numa trajetória retilínea, né? E como essa fotografia está sendo de outro avião que está na mesma velocidade, que está em repouso em relação a ele, ou seja, a velocidade relativa igual a zero, o observador vai ver as bombas caindo retilineamente também. Então, aparecem alinhadas verticalmente sobre ele durante a queda, desprezando a resistência do ar e a atuação de forças horizontais sobre as bombas, é correto afirmar que, então, um observador dentro do avião ou em outro avião que esteja voando com a velocidade constante igual a do bombardeiro, vai ver as bombas caindo verticalmente. E um observador na Terra, aqui, eu tenho um observador aqui na Terra em repouso. Quando cair uma bomba aqui, ele vai ver a bomba nesse ponto. Um instante depois, a bomba vai estar nesse ponto. Outro instante depois, nesse. Ele vai ficar descrevendo um arco de parábola. Por quê? À medida que o avião vai se mexendo, vai se deslocando, a bomba vai acompanhando o deslocamento. Então, esses pontos sucessivos que a bomba vai estar aqui vão formar um arco de parábola para um observador que está na Terra. E uma segunda bomba. Ora, a primeira bomba foi lançada. No tempo depois, ela está nesse ponto aqui. No momento que esta outra bomba, que a primeira bomba está nesse ponto, a outra, uma segunda bomba, cai. Então, a cada momento, ela vai descrevendo também um arco de parábola. Só que esses arcos de parábolas, eles são diferentes para um observador aqui na Terra. Então, o gabarito dessa questão é a letra A, porque no referencial em repouso sobre a superfície da Terra, cada bomba percorreu uma trajetória parabólica diferente. Gabarito, letra A, é exatamente isso aqui que nós vimos, né? No primeiro momento, uma bomba está aqui, só que o avião continua se deslocando. Então, quando essa bomba, a primeira, chegar nesse ponto, o avião já não está mais aqui no ponto que ela largou a primeira bomba. Ele já está num ponto, né, mais à frente. Mesmo que o intervalo de tempo seja muito pequeno, vai haver essa diferença no deslocamento. Então, cada bomba, uma terceira bomba aqui, já vai estar em outro ponto. Cada bomba vai descrever um arco de parábola diferente, certo? Muito bem, questão 2. Os dois primeiros colocados de uma prova de 100 metros rasos de um campeonato de atletismo foram, respectivamente, os corredores A e B. O gráfico representa as velocidades escalares desses dois corredores em função do tempo. Então, nós temos o gráfico aqui da velocidade pelo tempo. Desde o instante da largada, t igual a zero, está aqui, os dois largaram, até os instantes que eles cruzaram a linha de chegada. Então,
aqui em t igual a 10, o A cruzou a linha de chegada, e em t igual a 12, B cruzou a linha de chegada, certo? Aí vamos ver o que ele quer. Analisando as informações do gráfico, é correto afirmar que no instante em que o corredor A cruzou a linha de chegada, faltava ainda para o corredor B completar a prova uma distância em metros igual a. Então, o que ele quer saber? O corredor A cruzou a linha de chegada aqui, no momento t igual a 10, e o corredor B cruzou aqui em t igual a 12. Ele quer saber quando o corredor A cruzou a linha de chegada, quanto que faltava ainda para o corredor B completar a prova de 100 metros, certo? Então, se ele em t igual a 10, quando o A cruzou a linha de chegada, o corredor B estava com essa velocidade de 10 metros por segundo. E quando terminou, ele estava com a velocidade constante de 10 metros por segundo e levou para isso um tempo de 2 segundos, ora, de 10 a 12 segundos. Então, aqui é 2 essa distância, o tempo, né? Tempo é igual a 2, e aqui é a velocidade dele, né? V igual a 10 metros por segundo, certo? Então, o espaço é S0 mais VT, se eu colocar pela função horária. O espaço vai ser o quê? S0, eles largaram do zero, né? No tempo t igual a 0, nós vimos lá na função horária que a gente, a princípio, sempre vai usar o S0 igual a 0. Então, 0 mais a velocidade dele nesse ponto era constante, de 10 metros por segundo, e ele levou 2 segundos para percorrer. Então, a distância que faltava para ele é de 20 metros, certo? Pela função horária, é um método de você fazer. Outro método é saber que isso aqui representa, né, a área desse retângulo é numericamente igual a S. Né? A área do retângulo é base vezes altura, 10 vezes 2, igual a 20 metros também, certo? Então, o gabarito dessa questão fica a letra D, certo? Vamos lá, a questão do perito criminal 2014 da Polícia Civil de São Paulo. Um carro que se deslocava em linha reta teve suas velocidades observadas. O gráfico a seguir representa qualitativamente essa velocidade em função do tempo. Analisando o gráfico, conclui-se corretamente, né? Então aqui está o gráfico V vezes T, né? E ele dá as 5 opções e ele quer saber qual é a correta. Vamos lá. A opção A. A aceleração do carro foi maior no intervalo de tempo T1 menos 0, ou seja, nesse intervalo aqui, T1 menos 0, do que no intervalo T2 menos T1, certo? A aceleração é do movimento retilíneo uniformemente variado. Isso é próxima aula. Nós não vamos ver agora, né? Porque, como eu falei, isso é assunto da aula do futuro, mas já de antemão já digo aqui que está errado. Na próxima aula nós vamos estudar e nós vamos ver por que está errado essa alternativa, tá? Então, letra B. O movimento do corpo do carro foi progressivo no intervalo de tempo T1 menos T0 e retrógrado no intervalo seguinte, T2 menos T1. Cuidado, minha gente. Ó, aqui está certo, o movimento é progressivo, certo? Mas aqui também é progressivo. Esse movimento não é retrógrado. Para o movimento ser retrógrado, V, a velocidade, tem que ser menor do que 0, certo? Ou seja, para o movimento ser retrógrado, a curva tem que estar abaixo do eixo do tempo, certo? Porque a velocidade tem que ter valores negativos. Aqui
embora a velocidade esteja diminuindo, os seus valores não são negativos, certo? Então o movimento ainda é progressivo porque V é maior do que zero. Então a letra B também está errada, certo? O movimento do carro no intervalo de tempo T2 e T1 foi retrógrado e retardado. É a mesma coisa, já acabei de falar que não é retrógrado, certo? Ele é retardado, mas isso aqui, aula do futuro, tem a ver com aceleração. Nós discutimos na aula seguinte, certo? D. O movimento do carro foi progressivo e acelerado durante ambos os intervalos de tempo. Foi progressivo nos dois intervalos de tempo, tá certo? Agora, foi acelerado no primeiro e retardado no segundo, aula do futuro, certo? Letra E. O deslocamento do carro foi maior no intervalo de tempo T1 menos 0 do que no intervalo de tempo seguinte, certo? A gente sabe que no gráfico V vezes T, a área abaixo da curva ela é numericamente igual ao espaço percorrido, certo? Então, é notório, né, até porque ele diz que o gráfico é qualitativo, é notório que no primeiro intervalo de tempo, a área desse trapézio é maior do que a área desse triângulo. Logo, o deslocamento do carro no intervalo de tempo 1 é maior do que no intervalo de tempo 2, gabarito letra E. Vamos lá, mais uma questão da VUNESP. Numa academia de musculação, um atleta corre em uma esteira elétrica com velocidade constante. Importante, velocidade constante. Já sabemos que se trata de um movimento retilíneo uniforme. Após 15 minutos de corrida, ele percebe que percorreu uma distância de 2,2 km. Então, 15 minutos de corrida, ele percorreu uma distância de 2,2 km. Contudo, como recebeu uma orientação de seu treinador para percorrer 10 km num ritmo de 1 km a cada 6 minutos, para atingir sua meta, o atleta deve, se ele vai percorrer 10 km num ritmo de 1 km a cada 6 minutos, ou seja, ele vai levar 60 minutos para percorrer os 10 quilômetros, certo? Se a cada 1 quilômetro ele vai percorrer 6 minutos, se eu multiplicar isso por 10, né, porque são 10 quilômetros, vai dar 60 minutos. Ou seja, 60 minutos é igual a 1 hora. Então a velocidade que o treinador dele mandou ele correr é uma velocidade de 10 quilômetros por hora, certo? Então a primeira informação que nós temos, a velocidade que ele tinha que manter constante é uma velocidade de 10 km por hora, certo? No primeiro percurso, ele percorreu 2,2 km. Então, ele percorreu 2,2 km num tempo de 15 minutos. Ora, está em quilômetros e está em minutos. Eu não posso usar porque eu tenho que transformar para quilômetros por hora. 15 minutos, ele é quanto tempo da hora? 15 sobre 60, certo? Uma hora tem 60 minutos. Se eu simplificar isso aqui, posso dividir por 15 em cima e embaixo, vai ficar 1/4 da hora, certo? Então, em 1/4 da hora, em 15 minutos, ele percorreu 2,2 km. Com que velocidade? Velocidade é o quê? 2,2 dividido por 1/4. Divisão de fração, eu repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. O inverso de 1/4 é 4 sobre 1. Eu não preciso escrever o 1 embaixo. Então, ele percorreu os primeiros 15 minutos numa velocidade de 8,8 km por hora. Ora, se ele tinha que estar correndo a 10 km por hora
e os primeiros 15 minutos ele correu a 8,8 km por hora, eu já sei que ele não pode manter sua velocidade constante, senão ele não vai andar os 10 km. Em uma hora ele vai andar a 8,8 km, e ele não pode diminuir em hipótese alguma a sua velocidade, que é aí mesmo que ele não vai conseguir. Então, eu já sei que a minha única resposta é a letra B ou a letra C. Eu já sei que eu tenho que aumentar a minha velocidade. Agora, enquanto em 2,4 km por hora ou em 1,6 km por hora. Como é que eu vou fazer? Simples. Olha, se eu já andei 2,2 km, quanto é que falta para mim andar? Se são 10 km, eu já andei 2,2, é 10 menos 2,2, que é 7,8 km. Isso aqui é que eu preciso andar. E qual o tempo que eu tenho para fazer isso? Ora, se eu já gastei 15 minutos e eu tenho que andar 1 hora, falta 45 minutos. Se 15 minutos é 1/4 da hora, 45 minutos é 3/4 da hora, certo? E o que é a velocidade? A velocidade é o espaço que eu tenho que percorrer ainda, 7,8, dividido pelo tempo, 3/4. Novamente, simples divisão de fração, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Se eu fizer essa conta, vamos fazer aqui. 7,8 deve dar por 3. Vamos ver, 7,8 dividido por 3 dá 2, 6 sobra 1, 18 por 3, 6, 0, 2,6. 2,6 vezes 4 é o quê? 6 vezes 4, 24 e vai 2. 4 vezes 2, 8 com 2, 10. Uma casa depois da vírgula, 10,4 km por hora. Essa é a velocidade que ele tem que fazer os outros 45 minutos, certo? Ora, se ele fez em 8,8, eu tenho que fazer agora 10,4 menos 8,8, que dá 1,6. Então, eu tenho que aumentar a minha velocidade em 1,6 km, certo? Eu tenho que sair de 8,8 km por hora para 10,4 km por hora. Gabarito dessa questão, letra C. Vamos lá, questão 5, então. O gráfico das velocidades em função do tempo mostrado a seguir refere-se ao movimento de dois carros que percorrem a mesma trajetória retilínea e passam pela mesma posição t igual a 0. Então, nós temos o carro 1 aqui, que o gráfico é essa reta decrescente, e o carro 2, que o gráfico é uma constante, uma reta paralela ao eixo do tempo. Então, vamos determinar a distância, né, que o carro 1 percorreu e que o carro 2 percorreu. Para fazer isso, a gente faz o quê? Calcula a área sobre abaixo da curva. Do carro 1 é um triângulo retângulo, certo? Triângulo retângulo, a gente sabe que a área é o produto dos catetos sobre 2. Então, aqui está um cateto, certo? Que mede, do 0 ao 20, mede 20. E aqui o outro cateto, do 0 ao 4, que vai dar 4, produto dos catetos sobre 2, 80 sobre 2, 40 metros, certo? E o carro 2? Quanto é que o carro 2 percorreu? Carro 2 é um retângulo, certo? Retângulo, a área é dada pela base vezes a altura. A base está aqui, de 0 a 4, e a altura de 0 a 10. Isso dá 40 metros também. Então, os dois carros se encontram no tempo, 4 segundos. Quando t 4 segundos, ambos percorreram 40 metros
né? Vão percorrer 40 metros. Como eles estão na mesma trajetória retilínea, e um faz um movimento retrógrado, certo? O carro 1, porque a velocidade dele é negativa, e o carro 2 faz um movimento progressivo. Então, eles se encontram no tempo igual a 4 segundos, gabarito letra B. Questão 6. A tradicional corrida de São Silvestre no Brasil ocorre no dia 31 de dezembro desde 1925. Ao longo desses anos, o percurso foi modificado inúmeras vezes, tendo tido no mínimo 5.500 metros e no máximo 15.000 metros. A maior velocidade média desenvolvida nessa corrida foi de aproximadamente 6,3 metros por segundo, em uma prova que o vencedor obteve a marca de 23 minutos e 26 segundos em um percurso com. Então, ele quer saber a distância que esse camarada percorreu, sabendo que a velocidade média dele foi de 6,3 metros por segundo e o tempo que ele levou para percorrer o trajeto da corrida foi 23 minutos e 26 segundos. Primeira coisa que nós vamos fazer é passar isso aqui tudo para segundos, tá? 23 minutos. Se 1 minuto tem 60 segundos, 23 minutos vai ter 23 vezes 60, certo? Vamos fazer aqui no cantinho aqui. 23 vezes 60. 0, 0, 18, vai 1, 12, 13. Então isso dá 1.380 segundos, certo? Então, esse aqui foi o tempo que ele levou. Faltou os mais 26 segundos aqui, né? Então vamos somar 26 aqui, dá 6, 10 e vai 1, 1.406 segundos, né? O espaço, ou seja, a distância, né, percorrida é a velocidade vezes o tempo. Então, a velocidade foi o quê? 6,3 metros por segundo. E o tempo que ele levou foi 1.406 segundos. Então, vamos fazer essa conta. 6 vezes 3, 18, vai 1, 3, 1, 12, e vai 1, 3, 4, 36, e vai 3, 3, 24, vai 2, 8. 8, 7, 5, 8, 8. Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, certo? Então, a distância foi 8.857,8 metros, certo? Ele é um valor aproximado, né? Já que a medida da velocidade média dele também foi aproximada, né? Então, se a gente arredondar isso aqui, vai dar 8.900 metros, gabarito letra D, certo? Vamos lá. No estado de São Paulo, é comum que as estradas apresentam dois diferentes limites de velocidade. Um para caminhões e ônibus e outros para automóveis. Na rodovia dos Bandeirantes, por exemplo, essas velocidades são respectivamente 90 km por hora para caminhões e ônibus e 120 para automóveis. Um automóvel entra nessa rodovia 10 minutos depois de um caminhão, sendo que ambos trafegam com a velocidade máxima permitida. Pode-se prever que o automóvel irá ultrapassar o caminhão em aproximadamente. Então, a situação: o caminhão ele é 30 km, a velocidade dele é 30 km por hora mais lento do que um automóvel, e 10 minutos depois que o caminhão entrou na rodovia,
esse automóvel entra na rodovia também, certo? E ele quer saber qual o tempo aproximado que o caminhão vai ser ultrapassado por esse automóvel. Primeiro de tudo, vamos ver em 10 minutos quanto tempo o automóvel, qual a distância que o caminhão vai estar do ponto da rodovia onde o automóvel vai entrar. Então, S é o quê? É S0 mais VT. S é o quê? Começou, o caminhão entrou no marco zero, então é 0, mais a velocidade dele, 90 km por hora, o tempo, 10 minutos. 10 minutos está em km por hora, eu tenho que botar em hora. Então, é 10 sobre 60, certo? Porque uma hora tem 60 minutos. S vai ser o quê? 90 vezes 1/6. 90 vezes 1/6 é 90 dividido por 6, que é igual a 15 quilômetros só, que é espaço. Então, depois de 10 minutos, o caminhão vai ter andado na rodovia 15 quilômetros, certo? Então, o que vai acontecer agora? O carro vai entrar na avenida, na rodovia. E quando que eles vão se encontrar? Ora, o encontro deles vai se dar quando a equação horária, a partir desses 10 minutos, dos dois se igualarem, certo? Porque eles vão ter percorrido a mesma distância. Então, qual a equação horária do caminhão agora? O caminhão, a equação horária é S0 mais VT. O caminhão está aonde? No quilômetro 15 agora, certo? Ele não está mais no zero, ele já andou 15 quilômetros. A velocidade dele continua sendo 90. O tempo é exatamente aquilo que eu quero determinar, certo? E o do automóvel? Qual a equação horária do automóvel? S é S0 mais VT para o automóvel. O automóvel, sim, o S0 dele é 0, porque ele entrou no marco lá 0, no mesmo ponto onde há 10 minutos atrás o caminhão tinha entrado. Então, isso dá o quê? A velocidade dele, 120, e T é o que eu quero determinar. Então, S é igual a 120T. Então, o momento que eles vão se encontrar é quando essa equação horária do caminhão for igual a essa equação horária do automóvel. Ou seja, quando os S forem iguais, o S do caminhão foi igual ao S do automóvel. S do automóvel. Quando 15 mais 90T foi igual a 120T. Tudo que é letra para um lado, tudo que é número para o outro. 90T menos 120T é igual a menos 15. Menos 30T é igual a menos 15. T é 15 dividido por 30. Isso aqui dá 1,5. 1,5 do quê? Da hora, que eu estou trabalhando em hora. Meia hora corresponde ao quê? 30 minutos. Gabarito da questão, letra D. Vamos lá. Um automóvel de 1.200 kg de massa, essa informação é inútil para a gente nesse problema. Se eu não me engano, esse problema ele tem mais de uma pergunta, então por isso que ele informou essa massa aqui. Movimenta-se em linha reta e horizontal e passa pela origem das posições no instante t igual a 0. Sua velocidade v varia com o tempo t segundo a função. Então está aqui a função da variação da velocidade em razão do espaço, em variação do tempo, desculpa, em unidades do si, ou seja, está em metros por segundo. O intervalo de tempo em que o móvel se desloca no sentido progressivo situa-se entre os instantes. O que eu vou fazer? Eu quero saber, na verdade, quando ele diz que começou lá na origem, né, das posições, o movimento começou aqui
na origem, né? E ele quer saber quando é que esse movimento vai ser o movimento progressivo, ou seja, vai estar no sentido positivo da trajetória, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Vamos fazer aqui, ó, para um tempo t igual a 0. Quanto equivale v? V não é t ao quadrado mais 10t menos 16? Para t igual a 0, ó, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 0, menos 16, v menos 16 metros por segundo. Ora, v é negativo, ele está no movimento retrógrado, certo? Então, não é no tempo t igual a 0. Então, já matei a letra A e a letra B, certo? Tenho agora 5, 8 e 2. Vou fazer, claro, no 2, né? Vou analisar ali as respostas para me facilitar. T igual a 2, o que vai acontecer? V é o quê? Menos t ao quadrado mais 10t menos 16. V é o quê? Menos 2 ao quadrado mais 10 vezes 2 menos 16. V é o quê? Ó, matemática básica, hein? Não tem parênteses, eu não estou elevando esse menos aqui. Então é só o 2 que está sendo elevado ao quadrado. 2 vezes 2 vai dar menos 4. Mais 10 vezes 2, 20, menos 16. Ora, isso aqui dá V menos 20 mais 20, V é igual a 0. Então, V igual a 0 quer dizer que agora, a partir do t igual a 2 segundos, o movimento é progressivo, certo? E vamos ver, vamos conferir. Já matamos a questão, né? A questão gabarito letra E. Mas vamos ver se em 8 segundos ele vai zerar novamente. Para t igual a 8 segundos, por quê? Por que ele vai zerar? Porque ó, o sentido progressivo situa-se entre os instantes. Então ele está dizendo que dentro desse instante ele vai mudar novamente depois, né? Aqui em 2 ele muda, né? Passa a ser progressivo, e depois em 8 ele tem que deixar de ser progressivo. Então tem que dar 0 aqui também, certo? V é menos t ao quadrado mais 10t menos 16. Menos 8 ao quadrado mais 10 vezes 8 menos 16. Mesma coisa, menos 64 mais 80 menos 16. 80 menos 80 é igual a 0. Então, o movimento é progressivo entre o instante 2 e 8, certo? Então, o móvel estava aqui na origem. No instante t igual a 1, ele estava no sentido negativo. No momento t igual a 2, ele chegou nesse ponto e começou o movimento progressivo até o tempo t igual a 8, certo? Então aqui ele não vai voltar, ele está voltando, né? Só que o movimento ainda não é retrógrado, porque a velocidade dele ainda é positiva. Ele está voltando no sentido negativo da trajetória, certo? Então, no instante, entre os instantes 2 e 8, o movimento dele é progressivo, gabarito letra E. Vamos lá, questão 10. No gráfico está representada a distância S. Distância S. Opa, tem que botar o caneta. S em função do tempo em que o sinal do sonar de um submarino atinge o casco de um navio naufragado e retorna ao ponto de origem após reflexão. Então tá aqui, ó. Sonar lançou a frente de onda, ele chegou até o navio naufragado e retornou para o submarino, certo? Vamos ver o que ele quer. De acordo com o gráfico, a distância entre o navio e o submarino,
e a velocidade de propagação do som, certo? Para a gente determinar a distância entre o navio e o submarino, basta a gente olhar para o gráfico, está aqui escrito, né? Ó, ele saiu daqui e foi, o sonar emitiu a onda daqui do submarino e bateu no navio. Aonde que ele bateu no navio? No gráfico? Em 3,3. Então, 3,3 quilômetros é a distância entre o submarino e o navio naufragado. Tá aqui, só olhar no gráfico. Aí você vai dizer, Ricardo, não é a área abaixo da curva. A área abaixo da curva é no gráfico V sobre T. Esse aqui é o gráfico espaço pelo tempo. A área abaixo da curva no gráfico velocidade pelo tempo, certo? Não vamos confundir. Então, esse aqui bem mais fácil, é só olhar. Apesar de tudo que nessa prova, se você fizesse errado, também daria certo, porque a resposta vai dar a mesma, tá? Então, já determinamos a distância percorrida. E a velocidade? A velocidade com que a frente de onda se movimentou é o quê? A distância que ele percorreu, 3,3 quilômetros. Só que ele quer em metros por segundo, né? Vamos olhar lá na resposta lá, ó. Tudo em metro por segundo. Então a gente quer em metro por segundo. A distância que está em quilômetros, nós vamos passar, que é o S, né? Vamos passar para metros. Então, de quilômetros para metro, eu multiplico por 1.000. Então, isso aqui é igual a 3.300 metros, certo? O tempo, agora que você tem que prestar atenção. O tempo, esse gráfico aqui, ele mostra o tempo que saiu a frente de onda, bateu no navio naufragado e voltou, certo? Então, esse tempo aqui, de 20 segundos, ela percorreu 2 vezes a mesma distância. Ela saiu do submarino, foi até o navio, e do navio ela volta para o submarino, certo? Então, o tempo que eu quero saber da distância é apenas 10 segundos, certo? Porque esse 20 segundos ela percorreu 2 vezes a mesma distância, certo? Então, eu quero o tempo que eu vou utilizar é de 10 segundos. Então, a velocidade é o quê? 3.300 dividido por 10, corta, 330 metros por segundo, certo? Então, ele percorreu 3,3 quilômetros e com uma velocidade de 330 metros por segundo, gabarito letra C. Considere o gráfico a seguir em que está representada a velocidade de um veículo registrada durante 6 horas. As letras A, B, C, D e E no meio intervalos de tempos representados pelas semirretas do gráfico. Então está aqui o gráfico, velocidade pelo tempo. Considere os intervalos de tempo A, C e E, a distância percorrida pelo veículo em quilômetros foi. Então está aqui o gráfico, velocidade vezes tempo. A distância percorrida eu calculo determinando a área sobre abaixo da curva, né, já que o gráfico é VT. E ele quer, veja bem, ele não quer todo o gráfico, ele quer o A, C e o E. O intervalo de tempo A, C e E, certo? O que eu vou fazer? Eu vou determinar a área sobre cada curva, cada intervalo de tempo que ele quer, e somar, certo? O que acontece? O primeiro que ele pede, o intervalo de tempo A. No intervalo de tempo A, ele não andou nada, porque ele ficou parado. Ele estava em 0
certo? A velocidade dele era 0. 1 hora depois, a velocidade ainda era 0. Então, no intervalo de tempo A, ele andou 0 km, ficou parado. No C, o C vai do 2 ao 4, das 2 às 4 horas. Ele trafegou essas 2 horas com uma velocidade constante de 80 km por hora. Qual a distância que ele percorreu? A distância que ele percorreu foi... Isso é um retângulo, né? Retângulo é base vezes altura. A base é 80 e a altura de 4 a 2 dá 260 quilômetros. Foi o que ele percorreu. E depois na letra E é a mesma coisa, né? É um retângulo também. Só que ele percorreu 1 hora com velocidade constante de 60 km. Então é 60 vezes 1, que dá 60 km. Se eu somar A mais C mais E, vai dar 160 mais 60, 220 km. 220 km, o gabarito é letra B. O atacante A bate o pênalti e a bola se dirige ao canto do gol a uma velocidade constante. Então, vamos baixar mais um pouco aqui. Tá aqui. A situação é essa aqui. O atacante A está aqui, né? Ele bate o pênalti nessa posição aqui. E aí, seguindo aqui, a velocidade média do goleiro G, esse goleiro aqui, em km por hora, para que ele seja capaz de alcançar a bola a tempo de evitar o gol, deve ser de pelo menos. Então, a situação, o atacante chuta a bola vai percorrer uma distância de 11 metros, com uma velocidade de 22 metros por segundo. Ele quer saber a velocidade que o goleiro tem que saltar, percorrer esse 1,5 metro, para impedir para fazer a defesa e impedir o gol, certo? O que nós temos que ver? Que o tempo que a bola leva para chegar no gol tem que ser igual ao tempo que o goleiro salta para tentar defender a bola, certo? Eu consigo calcular o tempo da bola. O tempo é o quê? A distância que ela percorreu, 11 metros, sobre a velocidade, 22 metros por segundo. Está em metros, beleza. Então, isso aqui eu posso simplificar, né? Dividir por 11 dá 1 sobre 2. A resposta é meio segundo. Então, a bola levou meio segundo para sair do ponto A e chegar até o gol. O goleiro tem que percorrer essa distância de 1,5. A velocidade é o quê? A distância que ele tem que percorrer dividido pelo tempo. Certo? Uma casa depois da vírgula, uma casa depois da vírgula, posso tirar as vírgulas. Isso é 15 dividido por 5. A velocidade do goleiro tem que ser 3 metros por segundo. 15 dividido por 5, 3. 3 metros por segundo. Aí os mais apressados vão lá e marcam a letra C. 3 metros por segundo é a velocidade que o goleiro tem que pular para fazer a defesa. Só que ele quer, eu sublinhei aqui quando eu estava lendo, em quilômetros por hora. Certo? Quilômetros por hora. Ele não quer em metros por segundo. Para passar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu multiplico por 3,6. Se eu fizer essa multiplicação, vai dar 10,8 quilômetros por hora, letra E, o gabarito, e não C, certo? Porque ele pede em quilômetros por hora. Beleza, pessoal?
O diagrama representa o comportamento da velocidade de um corpo que se desloca em trajetória retilínea em função do tempo. Então está aqui o gráfico, tem que botar a caneta, né? Senão não adianta, não vai funcionar. Então está aqui o gráfico V vezes T, certo? Da análise do gráfico, pode concluir que em 14 segundos o deslocamento do corpo foi em metros igual a... Então ele quer saber quanto que foi o deslocamento e não a distância percorrida pelo corpo durante esses 14 segundos. Então, de 0 a 2 ele não se deslocou, certo? Porque a velocidade dele é igual a 0. Então, ele se deslocou de um tempo 2 ao tempo igual a 8. E esse trapézio aqui representa numericamente o deslocamento dele. Eu vou chamar de S1. S1 equivale à área do trapézio, certo? De 8 a 10, V foi igual a 0, não houve deslocamento. E de 10 a 14, este outro trapézio aqui representa numericamente a área. A área representa numericamente o trajeto, o deslocamento, a distância percorrida dele, tá? S2 também é a área de um outro trapézio. Então, S1 é o quê? A área do trapézio é o quê? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. S1 vai dar o quê? Base maior. Base maior é essa aqui. 8 menos 2, 6. Mais a base menor. Base menor está aqui. 8 menos 6, 2. A altura é essa aqui. A altura, 10. Dividido por 2, S1, 8 vezes 10 dá 80. Dividido por 2, 40 metros. E a área S2 também é a área de um trapézio, também soma das bases, dividido por 2. Base maior, essa aqui, 14 menos 10, 4. Base menor, essa aqui, 14 menos 12, 2. Altura está aqui, menos 10. Ah, Ricardo, não existe altura negativa. Não existe altura negativa, mas esse sinal de menos aqui, ele tem um conceito físico, certo? Fisicamente, ele tem um conceito que mostra que esse corpo está fazendo um movimento retrógrado, certo? Dividido por 2. Então, S2 é o quê? 4 mais 2, 6, vezes menos 10, menos 60, dividido por 2, menos 30 metros, certo? Então, quer dizer que ele andou 30 metros, o sinal negativo, que ele está se aproximando da origem, certo? Ele está no movimento retrógrado, porque a velocidade dele é negativa, porque está abaixo do eixo do tempo. Então, como ele quer o deslocamento e não a distância percorrida, o deslocamento foi o quê? 40 menos 30, 10 metros, gabarito letra A. Certo? Questão 15. Numa corrida de automóveis, o narrador da prova, usando uma linguagem típica desse tipo de esporte, diz que dois veículos, A e B, têm num determinado intervalo de tempo a mesma velocidade constante, mas que o veículo B está 2 segundos atrás de A. Pode-se afirmar que nesse intervalo de tempo, então, tem uma corrida, né? E tem um veículo A aqui na frente e um veículo B aqui atrás. Esse intervalo de tempo entre os dois é de 2 segundos. Aí o que a gente pode ver? A velocidade relativa de B em relação a A é diferente de 0? Não, isso aqui está errado. Por quê?
ele diz que eles têm a mesma velocidade constante. Se eles têm a mesma velocidade constante e os dois se deslocam na mesma direção, no mesmo sentido, então a velocidade relativa deles é igual a zero, certo? Eles têm a mesma velocidade, se estão no mesmo sentido, na mesma direção, então a velocidade relativa deles é igual a zero, certo? O veículo A passa por um determinado ponto do circuito 2 segundos depois de B? Não, é o contrário, né? O veículo B que passa 2 segundos depois do veículo A. Se o veículo A está na frente, a diferença dele, o intervalo de tempo é de 2 segundos. Num determinado ponto do circuito A vai passar, 2 segundos depois B vai passar. O veículo B leva 2 segundos a mais que A para percorrer o mesmo trecho do circuito? Errado também, né? Ele não leva 2 segundos a mais. Ele leva o mesmo tempo. Só que ele faz isso 2 segundos depois, certo? Então também a letra C também não é. Se A cruzar a linha de chegada, B cruzará 2 segundos depois, certo? Isso é o gabarito letra D, né? Então, um ponto é a mesma coisa que está aqui falando na letra B, né? Só que na letra B ele trocou as ordens, né? Inverteu a ordem. Então, em um determinado ponto do circuito, o veículo A vai passar e o veículo B vai passar 2 segundos depois, certo? Então, a linha de chegada, assim que o A passar, 2 segundos depois, o B vai passar, né? E a letra E, o veículo B leva o dobro do tempo que o veículo A para percorrer a mesma distância. Não, se eles têm a mesma velocidade, eles vão percorrer a mesma distância no mesmo tempo. Então, gabarito letra D. O gráfico apresenta a posição x de um ponto móvel sobre uma reta ao longo do tempo. Então está aqui o gráfico x sobre t, x vezes t. Com as informações do gráfico, é correto afirmar que a velocidade média do ponto no trecho AO, velocidade média no trecho AO, na verdade eu acho que é OA, né? Acho que aqui na hora de digitar o corretor trocou, né? É OA. Vale. Então, vamos calcular a velocidade no trecho OA, certo? Lembrando que isso aqui não é a área sobre a curva, porque isso aqui não é um gráfico VT, tá? Então, velocidade é o quê? É o espaço sobre o tempo. O espaço em A que ele percorreu foi o quê? 4 metros. Num tempo de 5 segundos, certo? Em A, 4 metros em 5 segundos. Veja 4 dividido por 5, se eu fizer essa conta, 0,8 metros por segundo, certo? Então, essa é a velocidade média que ele desenvolveu nesse trecho OA. Então, eu já elimino esta, A, B e D. Estou entre C e E. 0,8 metros no trecho OA, 0,8 metros por segundo no trecho OA. No trecho AB, vejam que ele, no tempo 5 segundos, ele estava na distância de 4 metros. No tempo 8 segundos, ele continua na distância de 4 metros. Então, o que aconteceu? Ele ficou parado nesse intervalo de tempo. Parado nesse intervalo de tempo, a velocidade dele é igual a zero. Então, já matei, né? O gabarito já é letra C, porque eu só tinha essas duas, C ou E, e ele está dizendo que anula no trecho AB. No trecho AB, ele ficou parado, a velocidade é zero, a velocidade é nula, certo? Só para confirmar, no trecho BC,
ele diz que a velocidade vale menos 1 metro por segundo, né? Então, lembrando que esse sinal de negativo aqui, ele só serve para informar que o movimento é retrógrado, ou seja, ele está voltando, está se dirigindo à origem. Então, qual o espaço que ele percorreu? Percorreu os mesmos 4 metros, certo? Se ele estava em 4 e foi até 0, ele percorreu 4 metros. E num tempo de quê? De 12 menos 8, 4, 1 metro por segundo. Esse 1 metro por segundo, como movimento retrógrado, é negativo, né? O sinal de negativo tem apenas um conceito físico aqui, né? Então, gabarito correto, letra C.